Eu acho que falar, inclusive, da formação desses novos médicos é falar do futuro também, né? O que a senhora vê que falta hoje na formação do médico? O que é o ingrediente que está faltando ainda para... Eu acho que todo mundo, assim, abriu-se muitos cursos de medicina. Foram abrindo cursos, né? E o pessoal esqueceu que, assim, a medicina, ela tem suas particularidades na formação. A formação tem que ser muito rigorosa para que você tenha um mínimo de conhecimento quando você sai da faculdade. O Cremestre fez um teste aí, parece que 60% dos médicos não conseguiram identificar um infarto. Uhum. Entendeu? Então eu venho de uma formação que, apesar de ter escolhido o GO desde o começo, vivido o GO, respirado o GO, eu fiz uma boa formação. Eu consigo ver outras coisas, mas foi da minha formação. Então, o meu conselho é para o médico não desperdice nada da sua faculdade. Bem-vindos ao Sala de Diagnóstico, o podcast da Balpas que discute o futuro da saúde e a saúde do futuro. Hoje eu tenho uma alegria pessoal de receber aqui dois que foram professores meus na Universidade Federal do Mato Grosso e são referência no Centro-Oeste através da Fetal Care e do profissionalismo deles em medicina fetal, gestação de alto risco e ultrassonografia. Estou falando, é claro, do professor Anselmo Verlangeli do Carmo e da professora Maria Aparecida Mazzucci Verlangeli do Carmo. Doutores, muito prazer recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Eduardo, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, uma pessoa que pensa no futuro, né? Bacana isso, a gente vê isso no nosso estado, um estado tão lindo quanto esse, precisamos pensar sim num futuro da saúde para Mato Grosso. Muito legal, todos bem-vindos. Professor, acho que para a gente começar, professor Anselmo, a gente falar um pouco sobre a Fetal Care, que é essa referência aqui no Centro-Oeste, quando a gente fala em medicina fetal e em obstetrícia. Como começou tudo isso? Qual que é a palavra para o senhor hoje que define a Fetal Care? A palavra que eu diria é excelência em imagem, porque isso vem desde o início, a gente tentando buscar essa excelência. Nossa graduação na UFMT, depois fiz mestrado na FRJ, doutorado na USP, nesse doutorado eu fiz um doutorado de sanduíche, 2 anos e meio em Londres. Então, assim, sempre buscando atender a população como se fosse na Europa ou nos Estados Unidos. Então, esse foi sempre esse pensamento que a gente colocou em mente. Então, seria, por isso, excelência em imagem, diagnóstico, né, em atendimento. Perfeito, excelência guiando todos os passos, né, professora? Excelência em atendimento em obstetrícia, em imagem obstetrícia, em ginecologia, aquela medicina exercida com o coração, com amor, que pensa no melhor para o paciente. E vou aqui complementar, quando você fala em futuro da medicina, eu penso em alguém que pensa no paciente, né? Hoje, se você quiser fazer qualquer coisa mais especializada, a maioria das pessoas aqui tem que sair para o estado de São Paulo. Eu acho que Mato Grosso não merece isso, não. Nós já temos que mudar, temos que trazer toda a tecnologia, toda a questão de desenvolvimento em saúde para Mato Grosso. Mato Grosso merece isso. A gente tem bastante espaço no Mato Grosso para esse crescimento e precisa dessas pessoas que tragam tudo isso para cá, né, professora? Isso. E são quantos anos já que você está nessa carreira, na clínica? São quantos anos na gestão? Bom, desde 2003 que a gente fundou a Fetal Care, né? Então aí são 22 anos, mais ou menos, né? E sempre pensando nessa excelência, é uma busca árdua, né? Todos os equipamentos, a gente tenta adquirir os melhores equipamentos top. Então, assim, eu acho que não só na preparação, também estive nos congressos mundiais, enfim, sempre buscando nivelar esse atendimento. É lógico que é muito difícil, por estar um pouco afastado desses grandes centros, né? Acaba sendo um pouco árduo, porque precisa de toda uma logística, né? Mas a gente tenta se aproximar desse nível de atendimento. Isso é um foco de sempre, né? Uhum. E são quase 2 décadas, então, nesse atendimento de ponta, né? E o que continua encantando? Por que continuar isso? A gente sabe que é tão desafiador, tanto a área da medicina quanto a área da gestão. O que ainda encanta no atendimento à gestante, nesse desafio que vocês enfrentam diariamente? É justamente essa perspectiva de olhar um futuro
brilhante de assim, chegar onde nós gostaríamos de chegar, que é aquela medicina de ponta, onde não devo nada pode ir para Londres, pode ir para Nova York, pode ir para o John Hopkins, pode ir para onde você quiser, para o Einstein. Eu tenho essa medicina. Eu acho que isso que vislumbra é estar sempre se atualizando, estudando, melhorando em tecnologia. A medicina, ela anda junto com a tecnologia. Então é isso que nos faz manter a chama, né? Aquele amor, assim, não ter... Eu falo que não dá preguiça, né? Você tem aquela vida que acorda cedo, faz todas as suas coisas e ainda temos um tempo para malhar. Nós dois malhamos juntos. Estão malhando ainda. Então, assim, cuidando da nossa saúde. Então, acho que é esse sonho futuro. Você falou a palavra certa. Buscando sempre o melhor, trazer o melhor para um dia chegarmos aqui e falar: nossa, que bom, eu contribuí para que isso acontecesse. E acredito que o mais prazeroso no final é ver que o resultado de tudo isso é uma medicina de qualidade para o paciente, né? Ver a gestante conseguindo atravessar alegria, talvez o encantamento é isso. Você fazer um procedimento de alto risco, a atenção toda e, de repente, no final, dá tudo certo. A paciente agradecida, extremamente agradecida. Quer dizer, isso talvez que nos move, né? Para conquistar, para lutar, para conseguir a vitória. E é muito encantador, assim, para mim, como vocês, como docentes que foram, meus professores, e muita gente não sabe essa medicina de ponta que a gente já tem no Mato Grosso, né? Foi marcante para mim durante a faculdade, um procedimento de transfusão fetal que eu fiz junto na sala com os dois, e fui eu, o interno que saiu correndo com as amostras para ir no laboratório, voltar com a amostra em tempo recorde, para a gente conseguir fazer um procedimento de altíssima complexidade, com tecnologia e com as mãos do professor que são encantadas também. Então aquilo foi bem marcante e acho que ver isso acontecendo no nosso estado é realmente muito prazeroso, né? Eduardo, hoje nós estamos tentando trazer as cirurgias fetais para o estado do Mato Grosso, para que nós não tenhamos que transferir essas pacientes para outros estados. Então, o Anselmo pode falar melhor, nós já fizemos 3 cirurgias de mielomeningocele, correção aqui, 2 no Hospital Fêmea, uma no Hospital Júlio Miller, e com sucesso, crianças que com certeza vão ter melhor prognóstico de vida depois dessas cirurgias, porque essa cirurgia muda o prognóstico de vida de uma criança, e então estamos tentando implementar mais isso. O pessoal do Hospital Fêmea parece que está bem interessado em nos ajudar, né? Interessado não, estão empenhados e, se Deus quiser, nós logo teremos essas cirurgias coisas mais complexas que vão ser resolvidas aqui, em Cuiabá. O foco hoje do crescimento é esse, professor, trazer essas tecnologias para cá, a gente conseguir trazer essas cirurgias fetais com sucesso para o Mato Grosso. Como que está esse trabalho? Eu acho que é perfeitamente factível, né? Só talvez a gente precisa melhorar um pouquinho a logística. A gente não tem tanta cirurgia, isso nos faz talvez caminhar mais lentos. À medida que a gente não tem um volume, a gente não se move para melhorar o serviço. Mas isso eu acho que a gente tem que começamos com a mielomeningocele, teve uma diencefalocele também, né? Para evitar microcefalia, né? Então é feito esse fechamento do crânio para evitar justamente complicações de microcefalia. E a gente tem adquirido uma experiência importante e a gente viu que é factível. O laser, por exemplo, também é factível, laser na transfusão feto-fetal, para tumores, enfim, para diversas aplicações, balão na traqueia, são cirurgias factíveis, é possível fazer, basta a gente já estar se concentrando nos casos que estão vindo, a gente está tentando se organizar para fazer. Eu acredito que aí dentro de uns 2 anos a gente já deve estar bem regular em relação a esses procedimentos, né? Muito, muito incrível, isso é muito legal de ver acontecer no Mato Grosso, né? E né, a gente até voltando, a gente vê tudo isso acontecendo agora, como vocês são referências nessa área, mas acho que gera uma curiosidade, principalmente nos médicos mais jovens, né, de como tudo isso começou. Então aqui na Balpas mesmo a gente faz planejamento de carreira para esses meninos que acabam de sair da faculdade, e a gente discute muito com eles os próximos passos, como escolher a residência, como começar o primeiro negócio, abrir a primeira clínica, né, e isso para eles sempre causa bastante ansiedade, eles ficam perdidos nisso. Então conta um pouquinho pra gente como começou isso, desde lá, por que escolheu essa residência? Sempre quis fazer isso, professor? Sempre foi uma paixão? Sempre. Eu entrei na faculdade de medicina e no segundo semestre sentamos numa roda de colegas e que especialidade. Eu olhei para todo mundo e falei, eu vou fazer ginecologia e obstetrícia. E todos os meus estágios, tudo foram
sempre voltados para ginecologia e obstetrícia, nunca teve espaço para outra especialidade. Então, assim, isso já, eu acho que nasceu no meu coração. E quero te falar que nessa época eu não tinha rodado ginecologia e obstetrícia, mas era Depois que rodou, uma então, paixão. foi Depois que rodou, então, acabou, arrebatador. fechou, não teve vaga, né, para outra coisa, a não ser. Eu não sei como foi a escolha do Anselmo, eu quero que ele fale aqui. Não, na verdade, assim, minha mãe influenciou um pouco, né? Ela falou, faça uma especialidade que você não vai sofrer muito, tá? E aí, de repente, eu tinha um apego muito grande com a minha mãe, e de repente resolvi fazer, né? A ginecologia obstetrícia, né? Onde a gente traz as crianças ao mundo, dá muita alegria às pessoas, né? E aí, na residência, eu me encantei com a parte de imagem. Então, para mim, foi uma coisa nova. Eu fiz a residência na UERJ, lá tinha uma medicina fetal, tinha ultrassom e tal. Eu me encantei com tudo isso, e aí começou, né? Essa busca do conhecimento, esse entusiasmo em adquirir cada vez mais, ser forte naquilo que faz, né? E aí a gente está até hoje encantado com essa medicina, com essa área, né? Legal. Agora uma pergunta mais pessoal. Vocês fizeram a faculdade na UFMT, foi lá que vocês conheceram? Como que foi isso? Essa Olha parceria só, começou onde? isso é bacana de te contar. O Anselmo, quando eu entrei, o Anselmo fazia o 8º semestre. A sala do primeiro semestre e do 8º semestre eram ao lado. Eu não conhecia o Anselmo. Eu conheci vários colegas dele, sou grande amiga de alguns colegas dele, da turma dele, mas eu não o conheci. Só que com essa talvez eu sou uma pessoa um pouco didática, gosto de ensinar, então quando na residência eu gostava de ensinar os internos. Quando eu terminei minha residência, eu fui convidada para ser professora substituta do hospital, lá no Hospital Júlio Miller. Então terminei a residência e entrei como professora por 2 anos. Posteriormente, eu fui convidada, quando começou o curso da Unic, começou o internato, eu fui convidada para ser professora do curso da Unic. E nessa época que eu fui para a Unic, o Anselmo estava voltando de Londres e veio para Cuiabá. Aí ele encontrou a colega de turma do Anselmo, que formou com o Anselmo, a doutora Natasha, tanto que ela é minha madrinha de casamento, e a Natasha falou, Anselmo, não vai embora, fica aqui, vai trabalhar aqui, em São Paulo você é mais um, aqui você vai ser o Anselmo com a sua formação. E aí o Anselmo optou por ficar em Cuiabá e foi trabalhar na Unic, porque a Natasha né, foi lá, falou com o doutor Gabriel, e nisso ia ter um concurso para federal para professor doutor, e ele já tinha doutorado. E aí ele ficou em Cuiabá, foi trabalhar na Unic e entrou para trabalhar no mesmo setor que eu. Nós passávamos visitas juntos, fazíamos plantão e aí começou. Foram um namoro muito rápido. Foram 8 meses entre conhecermos, namorar e casar. E Nossa. 23 anos de Mas, cara, casado hoje em dia. passou um tempão, sala do lado um do outro, não se conheceram, foi conhecer anos depois e já era o 23 destino anos mesmo. de casados. Mas acho que é o destino mesmo, porque a gente vê isso, né? Tanto nos negócios ou no relacionamento, a importância de sempre ter alguém junto, né? A gente não constrói um negócio sozinho. Né? Então acho que vocês já são um exemplo para os alunos nisso, né? Sempre tem o Anselmo e a Cida lá no hospital trabalhando juntos, um dando apoio para o outro. E nos negócios também é assim. Como que é o negócio na Fetal Care? Vocês compartilham a gestão? Quem fica mais à frente? Como que funciona isso na Fetal Care? À frente da gestão da Fetal Care está com o Anselmo. Geralmente temos a administradora e ela fica mais em contato comigo, né? A gente acaba dividindo as decisões, né? Sempre ela pergunta por questionamentos, enfim, eu estou sempre próximo dela, né? Uhum. Então, E como que iniciou, professor, essa ideia de montar uma clínica, começar o próprio negócio, começarem juntos? Vocês já começaram como sócios logo de cara? Como foi o início da Fetal Care? A gente começou trabalhando, né? Uhum. Então, meu pai era funcionário público, né? Então, na verdade, estudei sempre escola pública, UFMT e tal. Daí eu fui para residência também, né? Residências públicas, né? E, enfim, depois dessa longa caminhada no setor público, uma boa preparação, então a gente começou a vida meio do zero ali, né? E foi conquistando gradualmente. E hoje, felizmente, a gente tem essa posição, uma posição mais confortável, né? Então, resultante de muita luta, né? E uma parceira do lado, uma parceira, assim, brilhante, muito batalhadora, né? Vou contar uma história, como que aconteceu essa ideia. Quando eu me casei, eu tinha um sonho de ter uma casa. Então, logo que a gente ainda estava namorando, o Anselmo comprou um terreno que ainda está lá esperando a construção da nossa casa, no Florais Cuiabá. E eu queria a minha casa. Aí o Anselmo olhou para mim e falou, não, sem ter um lugar confortável para eu trabalhar, eu não vou investir na casa. E
Aí eu falei, poxa, então vai ter que construir o local de trabalho primeiro. E aí foi quando a gente comprou o terreno, ele foi comprado bem antes da construção. E um dia, assim, depois de algum tempo, a gente sentiu segurança. O Anselmo já tinha trabalhado em outros locais como funcionário, né? Trabalhava fazendo ultrassom para outras empresas. Aí nós paramos e falamos, está na hora. E aí nós construímos a Fitalcare. E lá está a Fitalcare, o nosso sonho sendo realizado. Acho que, assim, nós estamos chegando agora num momento muito bom da Fitalcare, né? Então, assim, é, foi assim que começou, mas uma história que ele, assim, colocou que precisava um lugar confortável para trabalhar. E também uns sonhos que ele trouxe de Londres. Ele queria aquela clínica que atendesse a mulher, medicina de ponta, aparelho, né, com alta tecnologia. E aí tudo isso se uniu e nasceu a Fitalcare. Agora, o nome da Fitalcare, você conta. Como você escolheu o nome da Fitalcare, Isso é Anselmo? interessante também. Não, é assim, a grande formação, né, foi na área de fetal, né? Então, achei que deveria chamar nesse sentido. E aí tinha um aparelhinho de cartografia chamada, a empresa chamava Fetalcare. Aí eu achei bem interessante e oportuno, e acabei escolhendo, de uma forma bem simples, né? Que vai ser um nome marcante que agora... Não, é que quando o Anselmo chegou lá de Londres, lá eles só usavam cardiotocografia computadorizada. E aqui Aham. no Brasil nem se conhecia muito. A gente usava a Uhum. card que você teve contato no Sim. internato. E aí ele teimou, e o primeiro aparelho que a Fitalcare adquiriu foi essa card computadorizada. E aí ele trabalhava nas empresas, quando ele ia fazer o perfil dele, a cardio era nesse aparelho, que ele não gostava da convencional. Hoje já, graças a Deus, a cardio computadorizada avançou muito no Brasil, se usa praticamente em todos os serviços. Uhum. E nesse aparelhinho tinha um nome lá, Fitalcare. E aí o Anselmo olhou e falou, olha, eu vou criar uma empresa e ela vai se chamar Fitalcare. E aí batizou e achou o nome e ficou. Perfeito. O nome é a base para começar um bom projeto, né? Tem que ter um nome interessante. E um projeto, professor, sempre tem muita dificuldade, né? Esse processo da gestão, do crescimento. A gente vê muito hoje aqui nas clínicas que a gente ajuda na gestão essa dificuldade. Às vezes a gente tem a figura de médicos muito bem capacitados, técnicos, muito bem preparados, mas que mesmo assim o negócio não consegue engrenar. Então a gente entra para ajudar eles nesse desafio. Como foram esses desafios na Fetalcare? O que o senhor enfrentou de desafio aí que você pode trazer para dar uma luz para quem está passando pela mesma coisa? Olha, é difícil, é extremamente difícil. A administração é uma situação bem peculiar da área da saúde, né? E a gente teve algumas administradoras, algumas tivemos problemas, tivemos que substituir. Então, eu acredito que 4 administradoras, mais ou menos. Então, e a gente por trás, sorte assim que eu tinha conhecimento de como funcionava toda a estrutura. Então, mudava, a gente auxiliava, enfim, tinha essa questão de alguém por trás olhando o que estava acontecendo. Então, para dar um suporte para quem está entrando. Então, isso foi fundamental. Alguém da empresa tem que estar próximo, né? Para manter a cultura da empresa mesmo, né? Eu A acho que isso que é o cultura, importante, exatamente, a passar o que a professora filosofia, colocou como valores, né? E manter isso. isso funcionando dentro da Então, empresa, acho que sempre é dá aquele tom que a gente gosta, que é peculiar, né, da empresa, né? manter o DNA da empresa, né? O DNA da Fetalcare hoje está muito relacionado a essa parceria, a excelência. Acho que isso vem até um pouco da docência também, né? Trazer essa excelência de alto nível. Então, manter esse DNA, eu acho que é o que foi mais desafiador. A docência é a paixão. Paixão por docência. Eu amo estar naquele hospital, amo estar com os alunos, amo ensiná-los. Eu falo que eles me ensinam e assim, é uma troca de conhecimento. É muito bacana, a vitalidade vem de lá. Você trabalha com pessoas jovens, começando. Inspirar Mas esses alunos, né? o tempero é justamente assim, para acontecer e chegar a essa medicina, tem que ter aquele amor à medicina, estudar. Quando você se propõe a uma especialidade, você tem que ter conhecimento técnico profundo, mas a humanização do atendimento, o amor ao próximo, né? Cuidar daquela pessoa como se você cuidasse de si próprio é o que conta também. Eu acho que falar, inclusive, da formação desses novos médicos é falar do futuro também, né? O que a senhora vê que falta hoje na formação do médico? O que é o ingrediente que está faltando ainda para... Eu acho que todo mundo, assim, abriu-se muitos
cursos de medicina. Foram abrindo cursos, né? E o pessoal esqueceu que, assim, a medicina, ela tem suas particularidades na formação. A formação tem que ser muito rigorosa para que você tenha um mínimo de conhecimento quando você sai da faculdade. E, às vezes, monitorar o aluno de perto é quando você consegue falar, não, eu estou formando bom aluno, eu conheço esse aluno, ele rodou. Quantas vezes eu pego uma prova e olho uma nota e falo assim, não, mas isso aqui não está batendo com o aluno, porque lá no ambulatório eu pergunto, ele me responde, não sei o que aconteceu nesse dia, às vezes procura a pessoa e fala, mas o que aconteceu? Entendeu? Então, assim, aquela coisa de conhecer o aluno e saber quem você está formando. Eu acho que se perdeu um pouco disso. Hoje se forma em massa, por exemplo, eu acho meio duvidoso o aluno entrar numa faculdade que não tem hospital próprio. Porque você vai lá no hospital, o aluno interessado, ele vai ficar lá, vai cumprir horário e vai ficar. Mas a metade aquele aluno que não tem muito interesse, ele vai sair de lá, não vai sair com o conhecimento necessário, daqui um pouco ele está diplomado, está trabalhando num serviço, pega um paciente, e isso está se vendo, Eduardo, me diz, assim, olha, hoje o CREMES fez um teste aí, parece que 60% dos médicos não conseguiram identificar um infarto. Entendeu? Então, eu venho de uma formação que, apesar de ter escolhido o GO desde o começo, vivido o GO, respirado o GO, eu fiz uma boa formação. Eu consigo ver outras coisas, mas foi da minha formação. Então, o meu conselho é para o médico, não desperdice nada da sua faculdade. Se você está numa faculdade e não tem hospital próprio, e você está lá num outro hospital, aproveite, fique perto do profissional que está lá. Talvez ele não tenha um conhecimento teórico profundo, mas ele tem anos de vivência. A vivência também conta, então absorva aquela vivência, discuta, pergunte, não tenha vergonha, fique em cima, faça estágio, procure você formar, acrescentar na sua formação, porque quando você sair, o mercado o mercado não perdoa, né? O mercado seleciona. Perfeito, professora. E quando a gente fala do futuro, né, professor, não só nessa parte da educação, mas como você vê hoje o futuro da medicina fetal mesmo, da ginecologia, como você acha que as tecnologias vão impactar nisso? E hoje a gente fala muito de telesaúde, inteligência artificial, você vê isso acontecendo no campo da medicina fetal e da obstetrícia? Eu acho que agora com a inteligência artificial, né, a gente tem um mundo pela frente, mas quem vai usufruir disso? Quem tem muito conhecimento. Quem tiver uma base sólida, aprender com os melhores, é que vai saber discernir o que realmente é melhor, o que é o top de linha do que a pessoa que não tem tanto conhecimento. Então a inteligência artificial serve para quem tem muito conhecimento. Ele vai saber realmente distinguir a excelência no atendimento. Ela vem como uma ferramenta para melhorar, né? Não para substituir, né? Exatamente. Sem o conhecimento de nada, não vai adiantar muito isso, a inteligência. Né? E acho que esse foi o desafio também para a tecnologia, aproximar o médico e o paciente, não afastar, né? Não ser uma barreira entre o médico e o paciente. Ela tem que ser usada para essa aproximação, né, professor? Para aproximação e para aquilo que o Anselmo falou, ela te ajuda, mas você tem que ter o seu conhecimento, mas ela é uma ferramenta que veio para nos ajudar e veio para ficar. Eu sou totalmente favorável, eu acho que, assim, ela facilita às vezes, né, nós que trabalhamos e temos a universidade. Às vezes você tem não é que ela vai te guiar e falar tudo que ela, mas ela facilita às vezes algum conhecimento, alguma coisa, te ajuda a chegar num ponto comum. E quando a gente fala de obstetrícia, ainda falando da gestante, acho que o olhar do médico, a presença do médico ali é insubstituível, né? Passar essa calma para... É insubstituível. A obstetrícia, ela é contato, né? Você ter segurança, mostrar para sua paciente que às vezes ela chega assustada, sabe, Eduardo? Eu tô com um caso agora, eu acabei de fazer um diagnóstico de câncer de mama numa gestante do meu consultório, ela veio agora pro meu pré-natal. Então, assim, o conhecimento, a segurança, você vai ter que passar tudo isso para essa paciente. Olha, fica calma, é assim, nós vamos fazer assim, já temos experiência, né? Por isso é muito bom a experiência, eu já tenho experiência, eu já trabalhei com pacientes assim, cuidei e deu tudo certo. Então, aquela coisa da segurança, como é que você adquire segurança? É estudando muito e trabalhando com humildade. Eu dava plantão no Hospital Geral, tinha aqueles médicos mais
antigos, né? Eu adorava operar com eles, porque eles sempre me ensinavam alguma coisa que eu não lia em lugar nenhum. Uhum. Entendeu? Então eu fui adquirindo essa segurança, esse conhecimento, essa prática, trabalhando com eles. Eu adquiri muito lá. Eu fiquei 9 anos num domingo-dia trabalhando lá como plantonista e isso me deu essa segurança. Hoje eu passo essa segurança. Então a obstetrícia, ela precisa sentir que você é seguro. Ah, eu quero um parto normal. Olha, pode ir. Aqui dá, vai ser tranquilo, você consegue. Entendeu? Não, aqui eu acho que eu não vou prosseguir porque assim, eu acho que não vai ser não vai ter o resultado como eu quero. Então, obstetrícia é muito contato, né? Uhum. Eu vejo muito a necessidade da gestante de ter esse atendimento. Às vezes ela até sabe que tá tudo bem, mas ela quer ouvir, né? Fique calmo. Eu uso de exemplo até a minha irmã, que fez acompanhamento lá na Fetal Care também, e aí ela é médica, e ela teve um leve sangramento, ela sabia que era normal, mas mesmo assim ficou toda preocupada. Ligamos para a professora falou, Eduardo, fica tranquilo, passa no atendimento em tal lugar, vamos fazer o ultrassom. Então esse apoio no dia a dia já deixa a gestante muito mais tranquila, e isso deixa a gestação caminhar melhor também, né? Também. Professora, para a gente ir para o último bloco, né, o bloco que a gente chama de plantão de ideias. A gente falou aqui de algumas dessas ideias, mas o que o senhor tem aí de ideia para o futuro? O que uma nova tecnologia que poderia vir para ajudar? Ou os próximos passos que o senhor está imaginando aí até para o negócio também? Olha, eu acho que as coisas acontecem de forma gradativa, né? Uhum. Então, a gente, por exemplo, montou a estrutura física, depois equipou, né? Agora a gente está melhorando o equipamento, atualizando, né? E tem as questões de procedimentos cirúrgicos. Então, o que eu imagino é que nos próximos anos seja a questão cirúrgica, de cirurgia fetal mesmo, de procedimentos assim mais sofisticados, né? A gente faz neurosonografia, o setor de eco. Então, nivelar de forma superior esse atendimento. Né? Uhum. Logicamente usando toda a tecnologia, inteligência artificial nos equipamentos. A gente está adquirindo agora 2 equipamentos com inteligência artificial, ultrassom com inteligência artificial. Então, assim, a gente tentar preencher essa lacuna que ainda existe com os serviços de ponta, seja na Europa, Estados Unidos. Então, para tentar exatamente nivelar. Então, isso é um grande... Precisa ter muito fôlego para isso, né? Não é uma coisa simples, né? Mas que a gente está indo gradualmente atingindo esse nível e focando lá que dá para conseguir. A gente percebe que dá para chegar lá. Né? Acho que fica até um convite para a comunidade médica de Cuiabá, do Mato Grosso, né? De a gente estar envolvido com essa estrutura toda que a professora trouxe, o professor bem colocou também, e a gente transformar o nosso estado em uma vanguarda de medicina de ponta, trazer para cá tudo que tem de melhor aí no Brasil, que o Mato Grosso merece e tem bastante espaço para isso, né, professora? Olha, Eduardo, você sabe que eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Mas eu sou apaixonada E pelo eu sou estado paranaense também, ó, a gente está Então, escolhendo, abraçamos o Mato Grosso. Mato Grosso. Eu sou apaixonada por esse estado de Mato Grosso e acho que o nosso estado merece tudo de bom. Tudo de bom. Esse estado tem tudo de bom. As pessoas aqui, eu lembro quando eu cheguei em Cuiabá, né? Como eu me senti acolhida. E hoje falo que eu sou mato-grossense, cuiabana, daqui eu não saio. Perfeito. Professores, queria agradecer então a presença de vocês aqui no Sala de Diagnóstico. Acho que a trajetória de vocês inspira os médicos mais jovens, os médicos que vocês entram em contato durante a formação. Eu fui um deles, né? Então estou aqui como prova. E ter essa trajetória para nos inspirar é muito importante aqui para o Estado. Então agradeço a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos, né, Eduardo, por você nos lembrar da gente, dos nossos atos profissionais. Isso é extremamente interessante, né? Obrigada, Eduardo, por essa oportunidade. Posso deixar uma última palavra para os meninos? Com certeza, professora. Sonhem, lutem e realizem seus sonhos. Vale a pena. Obrigado, gente. Aguardem o próximo episódio do Sala de Diagnóstico.